Deus escolheu apenas algumas pessoas para serem salvas? Em verdade, Deus enviou o convite da salvação a todos, mas nem todos o aceitam. No início de todas as coisas, ele já sabia quem iria aceitar o convite através da sua onisciência, que é a capacidade de saber as coisas que irão acontecer fora do tempo. Não sabemos quem são os eleitos, apenas Deus o sabe. Então, temos de levar o evangelho da verdade a todas as pessoas, pois assim está escrito em Efésios 1, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. No final, a escolha continua sendo nossa. Mas Deus já sabe quem irá aceitar o convite da salvação. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lembremos o que perguntou Pilatos a Jesus. O que é a verdade? Em João 18. Ora, não sabia Pilatos que a verdade estava bem na frente dele quando fez a pergunta. Saibam todos que a verdade é esta, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele é o Filho do Deus vivo. Aquele que crê nele nunca irá morrer. E ele nos dá a vida eterna e jamais iremos perecer e ninguém nos tira de suas mãos. Assim é quando o pastor encontra a ovelha perdida. Nada mais pode separar ela dele. Cristo é a luz do mundo, quem seguir ele não andará no escuro, pois terá a luz da vida. Interessante também destacar que Jesus contou a seguinte parábola em Mateus 22. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a seguinte história: de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda retiveram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem a todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons, tanto os maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa adequada para o casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse: amarre-lhe as mãos e os pés e o lance para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, considerando que o convite é enviado a todos, será que iremos aceitar? Será que nós somos convidados dignos do banquete do Senhor? Segundo a palavra de Deus, quem está nele permanece nele e vive pelo Espírito para ele, já quem é do mundo vive pela carne. Assim, se eventualmente passamos a semana inteira sem abrir a Bíblia, sem ver as coisas de Deus, ou não possuímos interesse algum pelas coisas do Senhor, não tenham dúvidas. Isto indica que estaremos vivendo nas coisas da carne e seguindo os caminhos do mundo. Sobre isto, a palavra de Deus assim diz, em Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação
para o espírito é vida e é paz, porquanto a inclinação à carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar ao seu Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus está habitando em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sabemos que apenas os justos podem entrar na presença de Deus. Ninguém pode entrar na presença do Senhor possuindo um único pecado. Mas como não há nenhum justo na terra, isso nos é impossível. A questão da justiça, segundo Jesus, a única forma então para sermos justificados é através do substituto necessário, qual é o Cristo ressuscitado. Ele é quem nos justifica, quem nos torna justo quando cremos nele. Então, o acesso ao céu fica assegurado e garantido. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício suficiente para pagar os pecados dos que creem nele. Então, quando dizemos, tenho certeza da minha salvação, está se afirmando, eu tenho a certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou todos os pecados na cruz, os passados, os presentes e os futuros. Isso não é uma arrogância. A arrogância é negar a verdade e achar que algo de bom existe em nós, contrariando a palavra do próprio Cristo, achando que seremos salvos por algo que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não quer sacrifícios. Não devemos tentar barganhar com Ele. Em Efésios 1, consta que em Cristo somos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que os primeiros a confiar em Cristo, na época de Paulo, louvassem a Deus, lhe dando glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o Espírito Santo que havia prometido. E este é a garantia da herança até o dia em que nos resgatará como a sua propriedade para louvor de sua glória. Então que diremos nós que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da vontade, não a nossa. Assim, para Cristo, todo poder, honra e glória, agora e para todo sempre. Amém.